qual que é a diferença de uma pessoa que é altamente inteligente e tudo mais e um superdotado? Tem até um gráfico que eu sempre mostro quando eu vou explicar para os pais, porque nós temos, por exemplo, vamos olhar para uma sala de aula que tem uma população de pessoas ali dentro. Perfeito. Pensando no jardim até a universidade. Dentro daquela sala de aula, a gente tem alunos que nós chamamos de típicos, que são aqueles alunos comuns que estudam muito, ralam para passar e tudo. Tem uma camada que são os alunos muito inteligentes, que são aqueles alunos redondinhos que estudam, mas eles só estudam até onde a escola dá e eles aprendem rápido, e são aqueles alunos que copiam tudo, caderno, tudo certinho, está ali tudo ajeitadinho. E tem os superdotados, que é superdotados no gráfico tem uma barra aqui, outra ali, a outra vem aqui, a outra vem ali, ou seja, a sincronia. A diferença desse aluno inteligente numa sala de aula para um aluno superdotado, que também tem a inteligência, né? Mas para um inteligente superdotado, vamos dizer assim, a confusão que o superdotado faz, a energia que ele tem, o inconformismo, o não aceitar o sistema, não querer copiar, é o que vai contra as regras, é o que não consegue aceitar por que ele tem que ficar sentado copiando algo que ele já sabe. Por que ele tem que copiar se ele já gravou? Então ele questiona tudo. O inteligente não. Ah, é para copiar, é para copiar. E ele faz lindo. E aprende muito bem. É o que a gente chama de talento acadêmico, né? Porque é aquele que vai se dar muito bem na vida no mundo acadêmico, sempre estudar muito. Mas o superdotado, ele também vai, mas nem sempre ele tem essa excepcionalidade acadêmica. Por escolha. Porque ele aprende muito além, que a superdotação ela é mais em nível intelectual, ou seja, de funcionamento da mente autodidata. Então, ele precisa de escola sim, mas ele não suporta o ritmo. Perfeito. Então, o ritmo é como se tivesse, voltando ao exemplo da potência, uma Ferrari e um carro também 2.0, mas que não tem toda aquela potência da Ferrari. Por exemplo, o superdotado ele é muito agitado, intenso, ele faz muitas perguntas, quer participar o tempo todo, quando ele já ainda não chegou no modo slow, né? Aham. Naquele que ele já entendeu que atrapalha, então ele fica se encaixando, a história lá fora. Então, se ele for quem ele é de verdade, ele participa, faz muitas perguntas. Por exemplo, o professor está falando de um tópico dentro de ciências, ele quer pegar aquele tópico, aprofundar e ver aonde que aquilo vai mudar o mundo. E aí, a partir daquele ali, quando ele pensa, nossa, então se... A partir daquele se, você não tem mais aquele aluno na sala. O inteligente, ele assiste a aula inteira, aprende tudo, tira 10 nas provas, E é isso. É bonitinho ali. é Não bonitinho. tem um caos. Não tem o caos. Pronto, você chegou na palavra. É o aluno que todo professor ama. E o superdotado, ele aprende muito, mas ele sabe sempre mais, porque ele aprende fora da escola. E ele não, e ele, mesmo que ele não sabe, aquilo que eu expliquei, o professor deu 3 passos de um conteúdo, ele já entendeu. E aí, dali para frente, ele perdeu o aluno. Ele não está mais ali. Então, ou ele começa a se beliscar, ou a rasgar, ou a rabiscar, ou a sair, ou dar uma dor de cabeça, chama minha mãe. É assim, você não tem como um superdotado passar despercebido. Então, quando eu faço avaliação de uma criança, por exemplo, que dá um QI 145, por exemplo, uma criança de 6 anos, Qual que é a média de um ser humano normal? 100, 100, tá. até 100 está dentro da média. Por exemplo, cada país estabeleceu, pelo estudo que a OMS faz da população, estabeleceu uma média de QI. Por exemplo, Estados Unidos, 108. China, 138. Brasil, 83. Caramba, A média, né, da população, entre 83 por que ali. tristeza. Mas porque entra muitas variáveis Sem dúvida. socioeconômicas, alimentação, todas as variáveis para estabelecer qual é o QI médio de cada população, né? Então, o país menos desenvolvido Costuma ter um certamente QI. vai dar um QI médio. Não que as pessoas sejam menos inteligentes, mas a medida de inteligência da população média, quando a gente fala média, não é mediano, é padrão. O padrão é 83.
Então, uma criança que está 100, até 100, ela está na curva de Gauss ali, naquela curva Onde a padrão, maioria das pessoas estão. onde a maioria das pessoas estão. Então, as pessoas estão geralmente comuns entre 80, 85 para 100, variando. Passou de 100, 110, já subiu da média. 115, vai subindo e vai subindo. E tem criança que tem 150. Essa progressão do QI não é em unidade. Por exemplo, quem tem o QI 115 e tem o QI 120, não tem 5 unidades de QI a mais. É uma progressão geométrica. Eu não sei muito da matemática, é como se fosse exponencial isso, por exemplo. A Entendi. distância é maior. Então, um QI de 120 para um QI de 130 É muito diferente. é muito diferente, mas esse superdotado 120, ele pode ter outras características que o de 130 não tem, que faz com que ele tenha quase que a mesma intensidade. Por isso que a gente fala que essa avaliação, essa identificação, ela tem que ser muito personalizada. Não dá para você chegar com uma caixa de conceito, deixa eu ver onde ele cabe. Você tem que ver quem ele é, medir tudo ali e falar, agora deixa eu ver o que, que a ciência diz dele. Tem que ser o oposto, senão você exclui muita gente. Então, quando essa criança está a partir... tem uma literatura que caiu por terra, que é o absurdo do Brasil, que diz que superdotação é só a partir de 130. Isso não existe. Porque 120, 115 já é superdotação. Ela entrou no espectro das crianças que estão fora da média. Ali já vai precisar de uma atenção diferenciada. Quanto mais vai aumentando esse QI, mais essa criança vai tendo assincronias de distanciamento daquela curva. Por exemplo, o que essa sincronia faz? Uma criança de 5 anos que tem um QI de 150. Eu já avaliei uma de 2,5 com QI de 150. Como que era? É porque o QI, você nasce com essa inteligência. Descobre quando faz a avaliação, mas não significa que é ali, naquela hora. Esse do QI de 2,5 foi a coisa mais engraçada. Estou esperando ele lá para avaliação. Eu sabia que ele tinha 2 anos e meio. E aí eu fui na janela, era muito cedo, a mãe falou assim, olha, eu queria que marcasse 8, porque ele acorda às 5 da manhã. E já acorda ligado. Não tem problema. Aí deu 7h30, eu sempre chego muito mais cedo para preparar tudo para eles. Olho na janela lá do consultório, no prédio, estou vendo um pai com um toquinho de fralda passeando na calçada, né? Nunca me passou na cabeça que aquela era a criança que eu ia avaliar. Olhei, achei fofo, tal, voltei para minha mesa, vamos esperar ele chegar. Quando bate na porta 8 horas que eu olho quem é, era o Toquinho. Lutz, quando esse Toquinho entrou, ele já entra com energia, já procurando. Esse menino, ele sabia todos os números, ele já lia tudo, ele organizava tudo, e assim, as perguntas, e uma coisa assim que eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo essa coisa, esse menino. Porque a minha parte não são os testes, porque eu não sou psicóloga, eu sou neuropsicopedagoga, porque eu preferi ficar na área da educação e estudar o cérebro. O neuro é exatamente esse estudo de como o cérebro funciona nos processos de aprendizagem. Então, eu fiquei na área da educação, que é a mais desafiadora. E eu tenho psicólogo na minha equipe que aplica os testes de QI. Então, eu falei, esse teste aqui vai dar lá em cima. E estou com ele e desenvolvendo, e o menino fazendo tudo, e aquela coisa assim, brilhante, e muito analítico, tudo organizado, e todas as letras, e falando inglês. Caramba! Aí a mãe chegou, porque a mãe não queria deixar, porque foi a primeira vez que ele saiu de casa com uma pessoa estranha. Ela falou, olha, se ele chorar, pode me chamar, porque ele vai chorar, ele não fica sem mim. E ele nem se lembrou da mãe, porque é muito estímulo. Eu só jogando lenha. Quando a mãe chegou, ele não queria ir embora. Aí ela falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou marcar 5 minutos para você. Você pode ser só mais 5, ele? Então coloca aí no relógio, deixa eu ver como é. Aí ele olhava o relógio e ele marcava tudo. Então dava os minutos, ele falou, não, coloca mais 3. E assim, tudo... Eu falei, olha...
Aí, quando o psicólogo fez os testes que aplicou, 150 de QI. Caramba, que doideira. Isso Que foi que quando? tem mais ou menos, foi em abril, acho que foi em abril desse ano. Não, minto, foi em setembro Então já do deve ano estar com passado, uns foi. 3 anos e meio Ele agora está com ali. uns 3 anos e meio. O que a gente fez? Orientou a mãe não levar para a escola, não matricular. Por quê? Aquela criança com 2 anos e meio entrar numa creche, falou, vamos evitar esse tempo de sofrimento que ele podia passar. Então, ele é acompanhado por uma psicopedagoga especialista em superdotação, que acompanha o ritmo dele. Ele cresceu muito, ele já está lendo, fazendo várias coisas, que ele já lia, mas agora ele já lê com outro nível. E aí ele está, e ela agora desesperando, porque está chegando a hora dele entrar, de assim, de falar, não tem mais jeito. Aí o que a gente faz no caso desse? Tenta fazer a escola entender, por exemplo, se ele for com 4 anos para a escola, ele não pode entrar na turma de 4. Ele tem que entrar no mínimo na turma de 6. Aí vem o problema, mas ele é um bebê, porque a mãozinha é um bebê ele ainda, ele não cresceu. Mas como que você põe um bebê de 4 numa turma de 6? Se ele não tem problema com isso, se não tiver um monte de olho torto para ele, se não ficar todo mundo admirado, se os colegas não começarem a chamar de bebê, porque as crianças fazem bullying Uhum. sem Sem maldade, maldade, porque né? não tem idade, não entende aquilo, parece um robô. E aí as crianças querem brincar como se fosse um boneco. Então, tem várias desconstruções que precisam ser feitas na escola. Ele ainda não foi. Aí eu combinei com ela o seguinte: vamos esperar ele completar 5, e aí a gente tenta colocar na turma de 7. Porque com 5 ele já está com um certo crescimento físico, porque maturidade ele tem de 8, 9. Porque o teste que mediu esse QI é para crianças de 2,5 até 7 anos e 11 meses. Se ele chega no topo, que o percentil 99 que a gente fala, porque tem o QI e tem o percentil. Esse percentil, ele indica onde essa criança está no espectro de superdotação. Por exemplo, Entendi. um QI de 150 dá um percentil 99, que é o maior de todos, é o máximo pelo teste. Se ele está no 99, significa que ele foi no topo, no teto do teste. O teto do teste é maior que 7 anos e 11 meses. Então, a gente já pode afirmar que essa criança tem assincronias que variam de 2 anos e meio a mais de 8 anos. Olha isso. Então, em momentos diferentes, ele aprende, pensa e percebe a realidade como uma criança de 5, de 7, de 8, até de 9. A gente não sabe porque o teste só mede até 7 e 11. Então, esse menino, ele está completamente deslocado da realidade das crianças da idade dele. Então, ele não se relaciona com crianças da idade, porque ele quer falar de coisas que as crianças não sabem nem falar ainda, não estão nem com vocabulário completo, e ele já tem um vocabulário extremo. E ele já quer conversar sobre funcionamento das coisas. Ele chega na casa das amigas da mãe, a mãe contando, ele vê um sofá diferente, ele quer entrar debaixo para ver como funciona. Aí tem alguma coisa, ele quer entender tudo como funciona. O menino chega na casa, ele quer pular, quer pegar um brinquedo, ele não brinca. A brincadeira dessas crianças, aí muita gente fala, que você não deixa seu filho brincar. Mas eles brincam lendo, eles brincam estudando, eles brincam se aprofundando. Olha que Essa é a legal. brincadeira deles. Então, por isso que eles não se... Por exemplo, está na escola, no recreio, os meninos tudo correndo atrás da bola, e eles pensam, como? Que besteira! Como é que você fica perdendo tempo correndo atrás de uma bola? Sendo que eles queriam estar fazendo outra coisa ali, fazendo uma experiência, alguma coisa, né? Então, o deslocamento deles é absurdo. E isso é o funcionamento da inteligência, que vai mais alto ou vai acima da média. E esse QI, ele não determina a superdotação. O QI está presente, tem o fator inteligência, mas não é só a inteligência. Por exemplo, uma inteligência sem nada das assincronias, a gente tem uma dúvida se existe a superdotação. Você tem que analisar o histórico dele nesse ecossistema para ver se tem explosões, intensidade, estereotipias, às vezes, que é de autista, mas não só autista tem.
se ele tem, por exemplo, como é que ele se relaciona, se ele tem dificuldade. Uma coisa que é básica, que a gente escuta de todos, ele não gosta de crianças da idade, ele só gosta de crianças mais velhas. Porque as crianças mais velhas, elas topam mais com os interesses e as conversas, né? Total. É como se aquele menino de 3 anos hoje, 3 anos e meio, ele está num degrau da escada com as crianças de 3 anos e meio. Aí, em um determinado momento, ele está com a mente de 8. Por exemplo, alguma coisa que ele pegou que ele está entendendo como um menino de 8. E aí é como se ele subisse uma escada, um degrau, que a gente chama de assincronia, para fazer uma analogia. Ele chega lá em cima e olha, gente, cadê todo mundo? Não tem ninguém naquele nível dele com aquela idade. E aí ele pensa, eu vou descer e vou ficar aqui embaixo. E aí, na hora que eles começam a se encaixar, aí vem um monte de... Em todos os problemas, todos né? os problemas.